Gente, eu tô aqui hoje mais uma vez para poder falar de coisas que o capítulo 331 de Black Clover rendeu, e dessa vez, como eu tinha prometido, eu vou falar da teoria do relógio, só que eu vou um pouco além dessa teoria que vocês têm visto aí na internet, porque desde domingo eu tô relendo o mangá inteirinho de Black Clover para poder ter um embasamento mais profundo sobre isso, e eu já até tinha gravado esse vídeo, mas na metade da edição eu percebi que tinham vários pontos que eu tinha abordado de uma forma não muito boa, talvez um pouco errada até, então eu decidi refazer o roteiro, e só hoje o vídeo saiu mesmo. Então se preparem para descobrir que o Julius, que é o Lucius e tem um contrato com Astaroth, demônio do tempo, não só rebobinou o tempo ali na luta contra o Lucifero, mas ele vem fazendo isso desde o começo de Black Clover. E sim, gente, eu tenho provas para poder contar para vocês, mostrar para vocês. Eu vou dar o contexto bem completinho. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai valer a pena. Lembrando que aqui na descrição tem um link para você poder aprender a desenhar do zero personagens de animes, fazer as suas fanarts, e o curso está na promoção, tá? Sai por menos de R$1 por dia, então depois clica lá para poder fazer a sua matrícula. Quando a obra dá início ao arco de Spade, uma parte dos touros negros vão treinar lá em Heart, a gente descobre que a tríade não só tinha tomado conta, né, de todo o reino de Spade, mas também de praticamente todo o reino de Diamond, e que eles tinham como objetivo dominar os 4 reinos daquele continente. Então ainda faltava Heart e Clover. Só que isso tudo não foi um plano pensado pelos 3 ali, enquanto eles estavam tomando um cafezinho, batendo um papo, né, sobre como dominar o mundo com seus novos poderes demoníacos e tal. Porque como a gente já viu nas lembranças do Zenon, durante a infância ali dos 3 irmãos, eles tinham um mentor, que era o 4º irmão, né, era o irmão mais velho deles, e que fazia questão de que todos os 3 fizessem um contrato, cada um com um dos demônios supremos lá do submundo, alegando que era pro bem do reino de Spade. Inclusive, o próprio Zenon acreditou nisso por muito tempo, né? E ele achou que destruindo não só os outros reinos, mas também as pessoas fracas ali de Spade, eles estariam protegendo aquela região e fazendo com que ela se tornasse completamente invencível, completamente impenetrável, sabe? Onde nenhum outro país pudesse fazer nada. Só que é legal a gente reparar que só o Zenon levou essa questão para dentro dele, meio que para conseguir o bem você precisa fazer o mal, sabe? Diferente do Dante e da Vanica, que eles só queriam torturar e matar as pessoas mesmo, porque eles são psicopatas, né, e se divertem com isso. O Zenon não, porque o Zenon, ele não é um vilão, ele é um antagonista, o que é diferente, né? Ele possui um senso de moral e justiça, distorcido, né, é verdade, mas ele tem aquela coisa de que às vezes alguns precisam pagar pelo bem maior da comunidade toda, sabe? Numa vibe meio Madara do Naruto, ou então do Thanos, dos Vingadores, bem nessa pegada aí. A causa dele é nobre, né, que é proteger o reino e fazer dele invencível, né, só que de maneiras imorais, e ele não percebe que ele está sendo imoral no meio disso tudo. Para ele só está fazendo bem. Então, o 4º irmão Zograt sempre teve em mente um plano no qual ele poderia sair vitorioso e conseguir a imortalidade através dos poderes demoníacos, e eu já vou provar para vocês que esse era o plano dele desde o início, muito antes ainda do Asta nascer. Só que para começar a pôr em prática, ele precisava de uma forma de manipular as pessoas ao seu redor e também manipular os acontecimentos. Foi aí que, pesquisando a magia proibida, os pactos com os demônios, ele se aproveitou da personalidade narcisista e psicopática do Dante e da Vanica e conseguiu, de forma muito fácil, convencer os dois a fazerem um contrato com os demônios lá. Mas o Zenon possui uma personalidade muito mais altruísta, muito mais empática que os outros dois. Então o que ele fez? Invocou um demônio lá dentro daquela masmorra, né, em Spade, para que o Zenon e o seu melhor amigo Allen fossem para lá e acontecesse tudo que a gente viu que aconteceu, né? O próprio Zenon acabou matando o seu melhor amigo, né? E como ele era muito sentimental, ele entrou em colapso psicológico. Ele não conseguiu lidar com a culpa e a frustração de não ter força suficiente para poder vencer aquele demônio sem matar o Allen. Então, aquele momento, ele acabou procurando o irmão para, enfim, aceitar a realização do pacto com os demônios e ter forças de verdade, porque ele se sentia fraco. Então, o plano inicial do Lucius estava ali todo certinho, né? Ele conseguiu com que os 3 irmãos fossem hospedeiros demoníacos para que eles ficassem à frente das coisas na ausência do Lucius. Por quê? Pelo que o mangá sugere, logo depois disso, o Lucius simplesmente desapareceu de Spade e nunca mais teve notícias dele por lá. Pelo menos não que tenha sido mostrado pra gente, mas isso fica subentendido. Os outros 3 acabam ficando sozinhos ali e dominando a região de Spade.
Apesar do período em que essas coisas se passaram não ter sido revelado pra gente, a gente pode deduzir que os três fizeram um acordo lá com os demônios logo na adolescência, né, por causa da forma que eles foram retratados fisicamente em todos os flashbacks, e logo depois disso, provavelmente o Lucius fez o seu contrato com o Astaroth, explicando para ele parcialmente o seu plano. Afinal de contas, ele quer usar os demônios para conquistar, né, a imortalidade, conquistar ali o que ele quer, e ele não tem o objetivo de ajudar os demônios a conquistarem a Terra, essa coisa e tal, né? E com esse contrato ele não só conseguiu a cura física pro corpo dele, já que ele era paralítico, mas conseguiu também os poderes do demônio do tempo para poder manipular o destino da forma que ele quisesse. Conseguindo isso, ele se infiltrou em Clover para poder viver uma vida lá, simulando que ele era um nativo daquela terra e poder chegar ao posto máximo em que ele poderia controlar o exército todo, que é o posto de Rei Mago. Mas aí você me pergunta, mas Fernanda, como é que todo mundo achava que ele era nativo de Clover, né? Do nada ele chega lá e todo mundo recebe ele, né? Como se ele tivesse nascido na realeza e tal. Mas calma que eu vou chegar nesse ponto e tudo vai fazer sentido para vocês. Quando ele chega em Clover, ele simplesmente não é mais o Lucius, tanto mentalmente quanto fisicamente, né? Mas ele é o Julius, um rapaz animado, com um coração extremamente bondoso e que tem um objetivo na vida, que é acabar com a desigualdade do reino que ele nasceu e cresceu. E esse sentimento que ele tinha como Julius, esse objetivo, era realmente genuíno dentro dele, não era fingido, sabe? Mas como que a gente pode explicar isso? Primeiro, a gente precisa entender que fisicamente ele ficou bem diferente do que ele era originalmente. Ou seja, ele usou o poder de transformação que a gente viu na obra, né? Ele usando para poder se transformar numa velha estranha e que ele andava pelo reino aí, né, transformado, talvez até em outras formas, não só daquela velha, mas para poder transformar fisicamente ele numa versão diferente do que ele era. Esse poder de se transformar fisicamente pode ser tanto o poder original do Lucius mesmo, já que faria sentido com o fato, né, dos Oghrates terem magia corporal, mas levando em consideração os atributos do Astaroth, segundo diversas tradições e religiões que eu expliquei no vídeo que está aqui em cima no card. Essa era uma capacidade do demônio com o qual ele fez pacto e que com isso poderia mudar a forma física dele, né? O Astaroth tinha essa capacidade de mudar a forma física. E aí ele fez isso para conseguir que ninguém desconfiasse dele, mesmo que pesquisassem sobre todo o seu passado. Em contrapartida, a provável magia do próprio Lucius é a magia mental, na qual ele pode acessar, manipular, hipnotizar, alterar a mente do seu adversário, né, ou da vítima dele, dentre várias outras coisas, várias outras possibilidades. E com isso ele não só manipulou a memória dos seus irmãos para que eles não se lembrassem que ele existia, né, selando assim de alguma forma toda a lembrança sobre ele na cabeça dos três e evitando desse jeito de ter o plano dele exposto sem querer, como manipulou a mente da família na qual ele se infiltrou para se passar por filho deles e assim ter acesso mais fácil para se tornar um cavaleiro mágico e depois virar o Rei Mago. Só que para que tudo isso fosse genuíno, ele precisava manipular as próprias lembranças dele, né? As próprias memórias. Mas para isso ele precisaria de algo muito mais profundo do que só esquecer ou ter as memórias seladas e tal. Ele precisaria mudar a própria essência para que ele não fosse descoberto de forma nenhuma. Então o que ele fez? Ele criou um novo estado de personalidade, causando aí um transtorno dissociativo que deu origem a uma nova identidade mental que ficaria ativa a maior parte do tempo, mas que permitiria que ele alternasse com ela caso necessário. E assim nasceu o Julius Nova Chrono, que era uma nova personalidade, mas dominada pela personalidade principal, que era a do Lucius, e que ficou escondida ali no subconsciente dele a maior parte do tempo. E aí, desse jeito, Lucius conseguiu conquistar todo o reino, e como ele possuía tanto seus próprios poderes quanto os poderes demoníacos, ele simplesmente se tornou o mago mais forte do reino de Clover e conseguiu chegar no topo, se tornando o Rei Mago e tendo controle total sobre o exército daquela região que ele queria conquistar, e assim conseguir não só trazer para perto dele, mas também tornar forte o suficiente os cavaleiros que ele precisava para que o plano dele desse certo. Com isso, ele buscou até encontrar as duas magias que ele tanto precisava para Qliphothoth, né, que era o Yami e o Vengeance,
E como ele sempre elogiava muito os dois e dizia que queria que eles tivessem ali cargos de liderança e tal, ele incentivava os dois a ficarem cada vez mais fortes até chegarem na escala de poder necessária para que eles fossem usados lá no advento. Os anos se passaram até que surge um garoto que não tinha um pingo de magia e poderia ter um potencial enorme, usando um poder que estava escondido dentro de um grimório perdido de 5 folhas, que era o poder da antimagia. E como o próprio Júlio já disse, ele estava sempre andando disfarçado ali pelo reino, o que provavelmente fez com que ele encontrasse aquele grimório, né, de 5 folhas com o Lieb dentro e guardasse ele propositalmente ali na Vila do Asta, para que o Grimório pudesse escolher, né, ele no momento apropriado, e o Asta, como não tinha magia, seria o único apto a poder usar toda a performance daquele Grimório. Eu tenho uma teoria maior ainda sobre isso, mas fica para outro vídeo, tá? Fazendo isso, ele ia conseguir fazer com que o Asta pudesse entrar para os Cavaleiros Mágicos, se desenvolver, ficar mais forte o suficiente para poder usar o Piá lá no final do plano dele. Só que, para isso, ele precisaria que o Asta chegasse vivo, né, até lá, e não só ele, mas todos os cavaleiros que estariam cercando o Asta e garantindo isso, a sobrevivência do Asta. Então, a primeira missão que o Asta vai, depois que ele entra para os Touros Negros, é lá na vila de Sochi, onde eles enfrentam um cara chamado Rissu, que apesar de ter uma magia de gelo, ele tem um relógio de ponteiros com a numeração em números romanos, e ele é obcecado em cronometrar o tempo das coisas que vão acontecer. Só que, mesmo ele sendo bem mais forte que o Asta, o Magna e a Noelle, que foram os 3 que foram para essa missão, né, e ele tendo aí total capacidade de vencer eles, até porque na época a Noelle nem dominava a magia dela, né, ele foi vencido de forma fácil, até eu diria, durante a batalha. O relógio dele teve um foco muito grande, mesmo não tendo sido usado nenhuma magia de tempo. Além disso, apesar dele fazer parte do Olho do Sol da Meia-Noite, ele tinha uma aparência que parecia meio que uma mescla de Július com Lúcio, só que mais velho, não sei explicar direito, sabe? E ele tinha uma cicatriz bem grande, bem onde o Lúcio tem a marca do demônio na testa. E ele fala uma frase muito interessante para os meninos. Ele diz que eles estão roubando o tempo dele. E quem mais além do Július a gente viu falando sobre roubo de tempo? O Július contra o Patri, ou Patoli, como vocês preferirem, lá na frente do mangá, ele diz que a magia dele rouba o tempo do adversário, o que dá a entender que esse Rissu teria alguma ligação com Július, Lúcio, sabe? Ele pode ter sido algum tipo de projeção que o Lúcio fez, usando alguma ferramenta mágica, magia corporal, tal, que estava dentro desse Rissu e que autodestruiu ele. E a gente sabe que o Július, na posição dele, né, era a pessoa que mais tinha acesso a ferramentas mágicas, então ele poderia ter infiltrado esse Rissu no Sol da Meia-Noite lá, não para ajudar os caras, né, e conseguir a pedra mágica para eles, mas sim para que essa pedra mágica chegasse até o Asta e consequentemente fosse levada para ele lá na corte, na tentativa de impedir que os elfos ressuscitassem e o Zagred saísse e acabasse destruindo o seu plano. Mas um detalhe bem específico quando a gente analisa o relógio, né, e deixa bem claro ali que naquele momento o tempo estava sendo manipulado, provavelmente a favor do Asta, para que ele vencesse e a Nero pegasse a pedrinha, né, que é o fato de que a luta foi super rápida, durou só alguns minutos, só que no capítulo 7 o relógio aparece com horário em 4:02, para no capítulo 9, quando ele é mostrado mais uma vez, 3 vezes na verdade, 3 vezes seguidas, dando um foco gigantesco e aparentemente até meio que sem sentido para ele, já é 5:55, ou seja, não se passou 2 horas do meio da luta até o suicídio do Rissu, o que indica pra gente que o tempo ali pode ter sido manipulado. A luta acaba, o Asta sai dessa batalha um pouco mais experiente, né? E algum tempo depois surge uma missão para uma masmorra e o próprio rei Július recomendou que o Asta fosse, porque ele tinha um objetivo claro mandando o Asta para lá, né? Que era fazer com que ele conseguisse recuperar uma das espadas do Lich que estavam lá dentro e que ele já sabia. Tanto é que no capítulo 12 ele diz ali, né, para alguns súditos dele, na verdade, que eles não podiam permitir que a antimagia caísse na mão dos inimigos. Só que nem tudo lá dentro sai exatamente como o Lúcius planejou, né? Que é a mente ali por trás do plano e tal, né? Na luta contra o Mars, o Asta fica gravemente ferido, ele cai desmaiado no chão e quando ele vai levar o golpe final, o tempo praticamente para.
fica todo mundo imóvel, inclusive a espada do Mars, que ia fatiar o Asta no meio, menos o Yuno e a Bel, que se manifesta ali pela primeira vez, dá uma soprada na espada, que fica estilhaçada, e então o tempo volta a fluir naturalmente, dando mais um indício de que o Lucius usou a magia de tempo dele ali para que o Asta não morresse, já que ele precisava do Piá vivo até o final, né? Então ele paralisou o tempo para que a Bel pudesse surgir e a batalha ser vencida. Alguns capítulos depois, o reino de Clover é invadido pelo Sol da Meia-Noite, uma batalha gigantesca acontece lá dentro, com diversos inimigos lutando contra os Cavaleiros Mágicos. Muitos dos Cavaleiros eram iniciantes ainda, jovens, né? E lá nos capítulos 26, 28 e 29, o mangá mostra pra gente uma torre com um relógio. Só que é interessante que a primeira vez que o relógio aparece nessa torre aí, ele é mostrado a hora de 1h, 1h05 mais ou menos. E lá no capítulo 26 para depois no 28, quando ele aparece de novo, ele tá marcando ali aparentemente 8h05 mais ou menos. A imagem não tá muito boa, porque o relógio tá meio distante, né? Nenhuma dessas imagens, na verdade, mas dá pra ver ali, né, que o horário mudou bruscamente, principalmente se você der o zoom. E aí, alguns quadros depois, ainda no capítulo 28, ele aparece com um horário de 2h10, para no capítulo 29 ele continuar estagnado em 2h10, ou seja, aqui nessa batalha em particular, a gente teve uma nítida manipulação de tempo, provavelmente voltando algumas vezes no tempo, avançando para que o Asta ou alguns dos cavaleiros que eram peças-chave no plano do Lucius não morresse. O Julius não estava presente lá no reino nesse momento, o que é muito estranho, já que ele é o cavaleiro mais forte de lá, mas ele estava lá dentro do quartel do Sol da Meia-Noite, esperando os caras para poder resgatar o Asta. Por quê? Depois de ver, né, e destruir diversos futuros, manipulando ali os acontecimentos com uma volta curta ao passado, sempre que algo não saía como ele queria, ele viu que em todas essas linhas, menos uma, o Asta não morreria na batalha, mas que ele seria capturado. Então, como ele já tinha todo o conhecimento necessário sobre os inimigos, inclusive as suas localizações, uma vez que a Sephiroth, né, que foi usada para a ressurreição dos elfos, é o oposto da Qliphothoth, né, e era o padrão que estava sendo usado com as runas ali naquele momento, ele foi lá salvar o Asta para, mais uma vez, o plano dele não ser impedido, já que ele precisava do Asta para lutar contra o Lucifero lá na frente. Lá ele mostra um lado dele que a gente não viu do Julius em nenhuma outra ocasião e que eu suspeito que ali era o próprio Lucius, a personalidade Lucius, né? Que é um lado que não tem o menor receio de matar e que mata até mesmo sem pensar duas vezes sobre isso. E lá ele fala duas coisas muito interessantes. A primeira é quando ele restringe os inimigos, ele fala para eles experimentarem o instante que se repete infinitamente, indicando que da mesma forma que ele restringiu essa galera e fez eles reviverem ao mesmo instante até quando ele quisesse, ele poderia ter feito isso com o reino todo que estava lá lutando até ele ter um resultado satisfatório para ele. E a segunda coisa que ele diz, ele fala ali pro Asta, né, que parece que ele, Julius, tem alguma ligação com o Asta, deixando implícito ali que os dois têm essa ligação porque são portadores de demônios, né, mesmo sem Julius nem Asta saberem de fato sobre isso até aquele momento, e que também pode indicar que ele seja o pai do Asta, mas isso vai ficar para outro vídeo. Além disso, mesmo sem estar na capital, ele sabia que ela tinha sido destruída lá, né, estava toda escancalhada, mas que os cavaleiros tinham conseguido expulsar os inimigos. E como ele sabia disso? Foi ele que fez eles lutarem repetidas vezes até obterem esse resultado. Então ele sabia mesmo sem ter ido para lá e sem ninguém ter dado um telefonema. É importante a gente ressaltar que dentro do reino de Clover, essas foram as únicas vezes que a torre com o relógio apareceu. E, gente, eu varri esse mangá por noites a fio, olhei atentamente todos os detalhes, dei zoom em nenhum quadro, nenhum mesmo, até naqueles que mostram só o reino todo, a porra do relógio aparece. Então fiquem ligados nisso, porque o Julius também parece que talvez use esse relógio, o relógio só apareça na hora que ele está usando essa magia. E além disso, como ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo para poder salvar o Asta, ele precisava, né, que alguém ali
tivesse condições também de manipular os momentos. Então ele permitiu que o Asta tivesse ali os braços amaldiçoados para que a Vanessa voltasse, né, ali para o reino das bruxas, para que em uma batalha lá ela fosse capaz de manifestar a magia de fios do destino, em que ela poderia manipular o destino de quem ela quisesse com o Rouge tocando na pessoa. E assim ela tem uma espécie de poder de manipular o tempo e ser um tipo de auxiliar, sem ela saber, para o Julius, né? E por conta disso, o Asta recebeu um aprimoramento gigantesco também lá no Reino das Bruxas, porque a Rainha da Bruxa quebrou as correntes que impediam a antimagia de fluir naturalmente e automaticamente ele ficou mais forte. Com o Asta curado, cada vez mais poderoso, né, mais treinado para batalhas, o Julius fez aquele torneio para decidir quem seriam os cavaleiros que iam lá lutar contra o Sol da Meia-Noite. Mas ele tinha aqui claramente uma segunda intenção, que é, além de descobrir, né, qual dos cavaleiros estava colaborando com o inimigo lá, saber quais eram os poderes dos cavaleiros de Clover, os padrões de luta, a força, a inteligência estratégica de cada um deles, para que, sabendo disso, ele pudesse saber cada um dos seus pontos fracos e usar isso contra eles mais lá na frente em uma possível luta. Mas, mais uma vez, no meio da batalha, ele teve que intervir a favor do Asta, porque o Langris ficou doidão, tentou matar o Fingral e o Asta foi para cima dele. E o mais curioso é que o Julius não interferiu em nenhum momento para impedir que o Langris matasse o próprio irmão, mas interferiu quando o Asta entrou na briga e poderia ter perdido a vida ali. Então ele foi lá e impediu, salvou o Asta mais uma vez. Então tudo o que ele fez foi uma preparação para que o Asta ficasse forte o suficiente para lutar não só contra os elfos, mas também contra os Zagrad, né? Já que ele mesmo planejava perder a luta contra o Lich, que era o Patri na verdade, né? Para que a identidade real dele não pudesse ser exposta de forma alguma, mas ainda assim o demônio não saísse de lá e conseguisse acabar com o plano dele, né? Tanto que o Julius diz pro Patri ali naquela batalha que o Patri iria morrer. Ele não especificou que seria ele, o rei Julius, que ia vencer o Patri, né? Mas que ele seria vencido, deixando subentendido que seria outro cavaleiro de Clover que faria isso. E, além disso, o Patri mesmo ficou horrorizado com a força do Julius, a ponto de falar que ele era só um humano, mas o que ele era? Que poder era aquele? Que coisa surreal, né? Ou seja, o Patri não tinha a menor chance de vencer o Julius, né, se o próprio Julius não permitisse isso. E durante essa luta fica bem específico, a gente consegue perceber bem sutilmente, inclusive, uma poeira preta voando ao redor do Julius, a mesma poeira que a gente vê ao redor do Dante ou da Vânica, por exemplo, que são fragmentos de magia demoníaca que acabam surgindo durante o uso de poderes. E como o Julius ali usou uma quantidade muito grande de mana, mesmo não sendo mana do demônio, né, ou do Lucius, né, que tem o contrato de fato, como vocês preferirem, ainda assim acabou vazando um pouco para fora. E, gente, esses detalhes pequenos são muito importantes, porque como a gente já viu com o Yuno, que lá no primeiro capítulo foi dado indício de magia de estrelas dele, lembra? Isso aqui também é um indício de que o Julius era o portador de algum demônio também. Assim que o Julius morre, ele fala uma frase bem específica para o Yami, que foi a de que foi bom conhecer tantos humanos diferentes. Mas, gente, ele é humano também, então não seria mais correto ele dizer que foi muito bom conhecer várias pessoas diferentes? Aí é que tá. Naquele momento, a personalidade Julius, obviamente, estava morrendo, né, junto com o seu corpo, e automaticamente as memórias dele podem ter ficado confusas, se misturando com as do Astarol ali, e ele acabou tendo uma perda de identidade que levou ele a dizer isso. Obviamente, essa morte já tinha sido planejada, né, para que ele voltasse exatamente quando o Zagrad fosse destruído e para ele não correr risco de ser exposto pelo Zagrad, porque sim, se o Zagrad batesse o olho nele, ele ia falar, ele ia perceber, ele ia sentir. E o Julius não ia poder enfrentar o Zagrad, né? Porque senão ia ser exposto. Então é isso. Só que quando os elfos foram vencidos, o demônio derrotado e o Julius voltou, por que raios ele simplesmente permitiu que o William continuasse no cargo de capitão, mesmo depois que tudo aconteceu?
Obviamente porque os próximos passos do plano do Lúcio estavam para começar e ele precisava do William ali, né, para que ele fosse capturado de forma fácil pelo Zenon. Só que antes disso, o parlamento decidiu que devia julgar o Asta por ser um portador de demônios e que se ele fosse considerado culpado, ele ia ter que ser morto. E obviamente, com o Asta morto, todo o esforço e dedicação até aqui para usar ele no seu plano iam por água abaixo. Então o que é que ele faz? Impediu o julgamento para poder salvar o Asta mais uma vez e 6 meses depois a Tríade atacou lá o reino, né, para que o Yami e o William fossem capturados e com os dois sequestrados e colocados no centro do ritual da Qliphothoth, agora o caminho estava livre para o Nat, que estava infiltrado em Spade, poder voltar e treinar o Asta, para o Asta fazer o contrato com o demônio dele e assim, em apenas 3 dias, preparar o Piá para poder lutar contra o Lucifero, que esse foi o objetivo do Lucius desde o início até aqui, né? Porque só alguém que não tem magia nenhuma e que possui a antimagia conseguiria ter um mínimo de chance contra o Lucifero, né? Que é o demônio mais forte ali do submundo e que, pelo visto, nem o próprio Astaroth queria enfrentar o cara. Então, quando ele chega naquela reunião com os capitães e tal, o Julius diz que sabia que o Nat estava infiltrado lá em Spade, o que leva a gente a concluir que se ele sabia, obviamente, o Lucius sabia, né, que é a verdadeira personalidade dele e automaticamente o Astaroth também sabia. Mas mesmo assim, eles deixaram ele lá, justamente porque as coisas que ele iria descobrir iriam servir de uma forma ou de outra para que o plano desse certo. O Lucius precisava que os 3 irmãos fossem vencidos, né, mortos talvez ali, para que os Cavaleiros Mágicos e mais especificamente o Asta pudesse chegar e lutar contra o Lucy, que ia sair antes do tempo lá do submundo e assim conseguir vencer. Até porque se eles tivessem que enfrentar todos os demônios que eram para ter vindo antes do Lucifero, eles não iam conseguir chegar vivos até a hora de batalhar contra o Lucy, que era o demônio do último andar, e automaticamente ele não seria morto. Então, até o fato do Nat estar lá descobrindo os segredos deles foi calculado pelo Lucius para servir de ajuda para os cavaleiros chegarem especificamente no Lucifero. E como Nat era um prodígio na arte de subjugar demônios, automaticamente ele sabia que o Nat ia transformar o Asta, né, com o seu demônio e a sua antimagia, em um guerreiro capaz de lutar contra o Lucy e talvez até vencer. Plano feito, tudo esquematizado, os cavaleiros vão para Spade, enquanto os cavaleiros da resistência já estavam lá todos reunidos, e é só aí que o relógio no mesmo padrão daquele que apareceu lá pela primeira vez no mangá, né, que era a última coisa que ficou para trás lá do Risu, lembram? Com ponteiros longos e os números em numeral romano, aparece, né, inclusive depois ele apareceu só algumas vezes ali no Reino de Clover, só que depois disso nunca mais a gente viu o relógio na obra. Então, só agora, depois de todo esse tempo, um relógio é visto e de novo o mangá dá aí um foco muito grande. Aqui ele aparece marcando o horário de mais ou menos 6h36, ali no capítulo 274, que inclusive fica em foco 2 vezes na mesma página e depois ele aparece mais uma vez algumas páginas para frente. As batalhas começam a rolar ali, um demônio ancestral aparece, né, que a Leona vai enfrentar e esmigalhar ele. Os cavaleiros de Clover se infiltram no castelo onde está rolando a Qliphothoth, enfrentam ali alguns borsas fraquinhos lá, né? E cada uma das 3 equipes designadas chegam aonde os 3 irmãos estão. E o pau tora solto. Só que no capítulo 279, a torre do relógio é mostrada mais uma vez. E aonde os ponteiros estão? Em 6h36 ainda, ou seja, o tempo não andou nem 1 minuto, porque entre a primeira vez que esse relógio apareceu, que foi antes de tudo começar, e a segunda, deveriam ter se passado aí no mínimo uns 10 minutos e uma perspectiva mais otimista, tá? Porque eles tiveram o tempo em que eles tiveram que entrar lá no Reino de Spade, irem até o local onde os irmãos estavam, começarem a se enfrentar, né, se espancarem. Então o tempo aqui tá nitidamente parado. Depois disso, o Nat encontra a Lilith e o Namah e tal, começa a luta, e no capítulo 280 o relógio ainda está em 6h36, ou seja, não mudou nada. Nesse meio tempo, o Julius tenta envelhecer o corpo dele em 10 anos para poder lutar contra o demôniozão que tá atacando lá Clover, mas não dá certo, porque com certeza o Lucius deu um jeito de limitar o poder da personalidade Julius,
justamente para que ele não pudesse interferir e acabar com os planos dele. A treta tá rolando e no capítulo 284 o relógio aparece mais uma vez, agora com um tempo de 6h45. O que indica que as coisas aconteceram, né, ali como deveriam acontecer, por isso o Lucius permitiu que o tempo corresse para que de repente, gente, no 289, depois da luta do Nat e tal, e todo o pau torando em tudo que é lugar, o relógio aparecer de novo em 6h36. Vocês têm noção disso? Agora o tempo não ficou estagnado só, mas ele regrediu, provavelmente porque alguma coisa não saiu como deveria e o tempo precisou ser voltado para que uma linha do tempo favorável para o plano do Lucius acontecesse. Treta vai, treta vem, no 311 a gente tem a cena do Julius passando mal, caindo no chão, dizendo que algo grande está prestes a acontecer, e eu não acho que aqui ele estivesse se referindo à saída do Lucifero, mas sim que o tempo dele como Julius estava acabando e que o corpo dele começou a sentir os efeitos disso, né? Ele tá sem forças ali para ficar de pé, mas ele também tá suando, sabe? Quando a gente começa a passar mal, que a gente até sua. Então, aqui a personalidade Lucius está preparando para voltar definitivamente e fazer também a transformação corporal para que ele volte até a fisionomia e a personalidade original dele. Depois disso, o Verminoso aparece, é derrotado, a Dramalek aparece, tira sarro de todo mundo, o Lucifero surge, e na hora que o Lucifero ia esmagar o Asta, que tinha levado uma coça servida dele, o Yuno aparece para salvar o nosso Piá, e logo atrás deles tem o quê? O relógio, que nessa imagem eu não consegui identificar muito bem que horas ele está marcando, mas me parece que é mais ou menos ali umas 8h28, ou seja, teve bastante tempo de luta, né? E acaba sendo um tempo até que relativamente coerente com tudo que está acontecendo. Só que no 322 ele aparece mais uma vez. Dessa vez bem lá no fundo, bem embaçadinho, também difícil de ver o que está marcando, mas ampliando bem. Parece que ele está em 5h28 mais ou menos, ou seja, o tempo voltou mais uma vez assim que o Yuno tomou a porrada do Lucifero lá e voou longe na direção do relógio, inclusive. No 323 a gente não tem relógio, né? Mas existe aquele enigma do Yami estar com um corpo parecido com o de um demônio e tem um foco muito grande no coração dele, que provavelmente foi alguma mutação que aconteceu enquanto ele estava ligado a Clifote e que vai servir para algo maior mais adiante. E então, depois da vitória contra o Lucy, o relógio aparece pela última vez com o Asta em cima dele agora, com a hora marcando 7h28. Ou seja, fica mais do que confirmado dessa forma que realmente teve todo esse tempo uma manipulação proposital do tempo, provavelmente com o Astaroth e o Lucius rebobinando o tempo toda vez que os cavaleiros perdiam, ou que o Asta morria, ou que as coisas não saíssem da forma que ele precisasse que saíssem, fazendo com que tudo ocorresse como ele queria que fosse. Quando a Dramalek está indo lá em direção a Clover, o tempo do Julius como Julius acaba, né? Porque o Lucius com certeza colocou algum tipo de dispositivo dele, ou usou algum tipo de magia para que ele conseguisse tomar de volta o controle da mente dele e naquele exato momento, de forma automática, como um despertador mesmo, sabe? Ele acordar e assim surgir definitivamente com o plano dele concretizado até aquela parte. Lucifero morto, a Dramalek com o coração do Lucy, Asta com a fusão perfeita se transformando num novo ser e Yami com um corpo aparentemente modificado e um coração provavelmente demoníaco. E todos os 4 reinos agora livres para ele dominar. Mas se você levar em consideração uma fala bem específica do 4º irmão lá no capítulo 310, em um flashback do Zenon, em que ele diz que os fracos morrem facilmente e que nesse caso eles seriam destruídos temporariamente para depois regenerá-los com corpos imortais, a probabilidade aqui é que o plano do Lucius desde o começo era usar o coração do Lucifero, do Yami, que foi modificado, e provavelmente o do Asta, que se tornou um só com o Lieb e consequentemente teve a sua estrutura modificada, para poder ressuscitar a Vanica, o Dante, e ele também, né, morrer se fosse ressuscitado aí com corpos imortais e possuíssem o poder demoníaco para poder recriar uma humanidade sem mana, sem magia, em que só eles pudessem reinar eternamente e ninguém mais pudesse tomar o poder deles, né? Sendo que são 4 irmãos,
4 reinos, então seria um reino para cada. Para isso, o próprio Lúcio ia precisar ser morto, né, para que o ritual com algum dos corações ali fosse feito. Então, alguns dos irmãos mesmo fariam o trabalho. E o Zênon já tinha um coração demoníaco. Então, existe aqui uma grande probabilidade dele já ter alcançado esse objetivo todo e mesmo tendo tido seu coração fatiado ali pelo Yuno, talvez ele ainda estar vivo por aí. Faria sentido, né, o uso dos 3 corações para os outros 3 irmãos dessa forma. Ou então, como o próprio coração do Zênon foi partido, ele esteja definitivamente morto, então só quem vai ressurgir em corpos imortais e poderes demoníacos seja ali o Lúcius, o Dante e a Vânica. Mas a gente vai ter que esperar agora os próximos capítulos que vão sair aí daqui uns 2 meses e meio para a gente poder ver todas essas teorias. Enquanto isso eu fico por aqui, deixem o seu like, não se esqueçam e muito obrigado por chegarem até o final desse vídeo, gente. Beijos. Tchau.